Hebreus capítulo 11, de 17 a 19. Mesmo sentados, vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Esse é um trecho da palavra de Deus que resume de forma bem simples, um acontecimento muito importante na história do povo de Deus. No judaísmo é chamado de Akedah, que significa atado, amarrado. E foi o que aconteceu com Isaque. Ele não foi sacrificado, mas ele foi amarrado, ele foi atado para o sacrifício. Então ainda hoje, no judaísmo, se estuda, se celebra e se refere a esse acontecimento como Akedah. Mas para muitos é um ponto crítico na Bíblia, de desumanidade, de loucura. Já vi pessoas que andaram pela igreja dizendo que Abraão não devia ter feito isso, não devia ter submetido Isaque a esse trauma, demonstrando que do ponto de vista humano, levar o único filho, o filho da promessa, e colocá-lo atado, amarrado num altar para sacrifício, sem dúvida é algo tremendamente difícil de explicar, de fazer, a menos que nós não entendamos o propósito, nós entendamos o que está por trás de tudo isso. O pastor Tim Keller, ele diz que na nossa vida de fé nós testemunhamos não um Deus passivamente bom, mas um Deus ativamente bom. E esse ativamente bom, como nós temos caminhado ao longo das exposições bíblicas, dos profetas menores, por exemplo, em meio ao caos, às tragédias da vida humana e dos seus relacionamentos. Podemos lembrar, por exemplo, do livro de Oséias, a grande luta dele no seu casamento. Então, é uma situações difíceis como essa que nós estamos vendo aqui, relatada na carta aos Hebreus, inclusive um capítulo que fala e dá exemplos sobre a vida de fé. Bem, talvez uma situação que comoveu muitas pessoas, trouxe muitas reflexões durante esses dias, foi o que aconteceu com aquela jovem que veio a falecer por um acidente, vamos dizer assim, Juliana Marins, um acidente num passeio, considerado aí um montanhismo, no vulcão Rinjani, de 3.727 metros de altura. E algumas pessoas ficaram bem tristes com isso, e problemas em relação política e tudo mais, Mas é interessante ouvir outras pessoas que passaram por isso, e você vai encontrar um israelita que também se acidentou nesse mesmo lugar e morreu, mas tem um vídeo de um irlandês que também se acidentou ali e sobreviveu. Inclusive ele se sensibiliza com a família da Juliana, mas ele conta a sua experiência dramática em que ele orou muito, inclusive dizendo a Deus: olha, pode me deixar quebrar um braço, uma perna, só me tira daqui. E uma das acompanhantes que estavam com ele naquela trilha, ouviu ele gritar por socorro, e ela foi atrás, conseguiram tirar ele de lá,
mas ele compartilha ali da dificuldade, do terreno muito instável, da falta de equipamentos, de orientação, de profissionalismo dos guias, uma série de coisas. Ele diz, olha, é muito arriscado fazer aquele passeio. E ele diz que foi a graça de Deus mesmo ajudando ele a sobreviver, que ele não recomenda, né? Mas esse tipo de trilha, né, esse tipo de aventura, muitas vezes serve como uma analogia para a nossa vida. Subir a montanha, seguir por uma jornada, lidar com quedas, né, lidar com desafios, com mudança de clima, visibilidade, assim por diante. E a vida da fé, e como nós temos aprendido, né, a entender o discipulado não como uma estratégia para crescimento de igreja, uma estratégia para doutrinação, uma estratégia para meramente treinamento, né? O pastor Valdir Bernat, ele é contra o uso dessa expressão treinamento no ensino da igreja. Ele diz que você treina cachorro, né? Pessoas precisam de amizade, comunhão, né? Caminhada, né? Nós estamos a procurar refletir sobre o discipulado exatamente não como esse formato, que às vezes tem o G12, que às vezes tem células, que às vezes tem grupo pequeno, tem isso, tem aquilo, né? Que às vezes se corrompe por causa do objetivo que se quer chegar. Mas nós temos aprendido na palavra de Deus que o discipulado, ele não é uma coisa do Novo Testamento, mas é o processo que Deus usa para levar o seu povo ao amadurecimento na fé. E o que nós vimos, né, na mensagem de Efésios, é da vontade de Deus reunir um só povo, sob um só Espírito, sob um só batismo, né? Qual a meta? A maturidade da estatura de Cristo. Então esse é o propósito com que Deus nos chama, com que Deus nos reúne e com que o seu Espírito trabalhe em nós. Não é nos tornar pessoas com sucesso financeiro, seja no empreendedorismo ou num trabalho concursado, não é isso. Deus nos chamou para nós sermos trabalhados e moldados segundo o padrão de Jesus Cristo. E nesse processo, nessa jornada, nessa caminhada, nós temos inúmeros perigos e nós precisamos seguir, né, a orientação da palavra de Deus para não nos desviarmos, para não perdermos tempo, né, mas de fato encontrarmos esse chamado, essa vocação, esse propósito, a nossa vida familiar, o nosso trabalho e tudo que envolver, né, a nossa jornada, a nossa caminhada aqui na Terra. John Bunyan, por exemplo, escreveu o livro O Peregrino, né, onde ele usa essa figura, essa analogia do caminhar, do seguir adiante, do não dar atenção, né, às distrações, mas seguir firme. E ele é auxiliado por pessoas, né, o evangelista, o fiel que Deus coloca ali, né, ao lado do cristão para seguir a sua jornada, mas tem os inimigos, né? Tem a feira da vaidade, cada personagem tem um nome que representa uma atitude, né? Situações que todos nós vivenciamos no nosso dia a dia, e ali são personagens no livro O Peregrino. Se você não lê o livro O Peregrino, aproveite, é um clássico da literatura cristã e tem muito a nos ensinar. Mas a palavra discipulado, né, o discipulado é um substantivo. O verbo discipular, nós podemos tributar ao jovem Dow Thompson, né, que criou os navegadores, e que já contamos um pouco da história dele, né, como uma das pessoas responsáveis por trazer esse significado. Até nós compartilhamos um dia ali para a sala colocar para nós, essa roda, né, dos navegadores, né, ou timão, porque ele trabalhou primeiro na evangelização de marinheiros, né. Então, aqui ele quer dar para nós uma representação da nossa caminhada cristã, atendendo os objetivos principais de Deus para a nossa vida. A vida do cristão obediente, ou o cristão obediente em ação, né? Então, como a cruz, né, essa roda ela tem o centro Cristo, em relação a Deus, que seria, né, a haste vertical, a oração, nosso diálogo, a nossa comunhão com Deus.
Em resposta ao quê? A palavra de Deus. A palavra e a oração. A igreja cristã, os primórdios, já se reunia para perseverar junto em oração e na palavra. Mas hoje nós estamos vendo que isso está sendo substituído pelos eventos, pelo entretenimento, né? Por tudo aquilo que é mais atrativo. Mas a vida de um cristão segue essa disciplina da palavra e da oração. E na haste horizontal, o resultado dessa comunhão com Deus pela oração e pela palavra nos leva ao testemunho. O Senhor Jesus disse: descerá sobre vocês o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Isso vincula com Mateus 28, que vimos aqui também, né? Sendo exposto, né? Vocês indo, façam discípulos, batizando e ensinando todas as coisas que eu vos dei a guardar. Estamos a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Então esse é o testemunho da igreja. Esse é o viver, é o repartir. E a comunhão. A comunhão com o povo de Deus, a comunhão com esses que vão sendo levados a Cristo, com aqueles que são mais experientes. Então, essa roda, né, esse timão é constante, é simples, e nós não precisamos reinventar a roda, nós não precisamos querer fazer as coisas do nosso jeito, trazer um fogo estranho, né, de Nadab e Abiú, nada disso, apenas seguir aquilo que Deus tem como seu plano mestre, né? Então, o Thompson trabalhou isso e Deus foi abençoando, e depois nós compartilhamos um pouco também, né, da igreja Perímetro. Eu vou pedir para a Sara isso colocar aí, da Perímetro Church, do trabalho Life on Life do pastor Randy Pope, né? Uma igreja presbiteriana enorme lá nos Estados Unidos, na Geórgia, e a nossa PECOM está trabalhando, né, juntamente com o material da Life on Life, justamente para nós termos ferramentas para vivermos essa alegria de compartilhar a palavra de Deus. Mas nós vimos que a prática de Jesus foi, número 1, direcionar com a palavra dele. É o que nós buscamos quando meditamos nas Escrituras, quando estudamos os nossos encontros, na escola bíblica dominical, aqui no culto. Nós procuramos essa direção, nessa trilha, nessa jornada que Deus nos colocou em movimento. Nós precisamos dessa direção. Nós, cristãos de linha reformada, dizemos: onde está a nossa direção? A Bíblia é a nossa regra única de fé e prática cristã. Tudo aquilo que nós cremos, tudo aquilo que nós fazemos, esse direcionamento está na palavra. Então, depois o Senhor Jesus capacitava os seus discípulos, ele dava a eles exemplos dele mesmo, do que fazer, de como fazer. O Senhor acompanhava, dando a eles algumas tarefas, algumas oportunidades de exercitar. Eles acertavam às vezes erravam. O Senhor os corrigia, o Senhor lhes mostrava como aquilo estava já mencionado na palavra de Deus, e eles não entenderam. Foram educados desde pequenininho na sinagoga, mas não entendiam. E depois o Senhor, então, finalmente delegava a eles, dizendo: bom, agora vocês podem seguir adiante. Foi o que ele fez quando se despediu, né, dos discípulos, né? E os discípulos reproduziram isso, né, nos primeiros anos da igreja. Infelizmente, ao longo do tempo, o cristianismo, a cristandade, a igreja, ela foi se hierarquizando, e aí foi surgindo, né, uma escala eclesiástica, e aí o leigo, né, a maior parte dos cristãos foram colocados ali como leigos, como pessoas ineptas, mas vez ou outra o Espírito Santo tocava em alguma dessas pessoas, como aconteceu com Pedro Valdo, né, os valdenses. Nós temos exemplos na história da igreja. E Deus vem chamando, dizendo: não, voltem para a palavra. Essa questão, tem um outro livro muito bom que eu recomendo para vocês, né? A treliça e a videira, né? Então essa parte estrutural da treliça, da armação que sustenta a videira, foi dado mais valor a essa treliça, e às vezes se esqueceu, né, dessa parte viva da presença do Espírito com a sua palavra, despertando a vocação do seu povo. Então nós temos irmãos como o pastor Randy Pope, que teve o privilégio de ter, na sua juventude, esse ciclo na vida dele. E aí depois, o irmão que o acompanhou disse: bom, agora o que eu fiz com você, você vai fazer com outra pessoa. E aí ele começou a trabalhar nessa linha, né?
E hoje a igreja Perímetro Church tem abençoado muito região, em outros países, né? É um exemplo que nos inspira, né? Então, é nesse sentido que não apenas o Novo Testamento, mas o Antigo Testamento, o discipulado tem a ver com caminhada na fé, maturidade, desenvolvimento, o processo de Deus estar trabalhando. E a carta aos Hebreus começa assim, né? Deus vai dizer aqui, por meio dessa carta, lá no primeiro capítulo, né, que o Senhor antigamente falou, né? Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, os patriarcas, pelos profetas, e a nós, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Nós vimos lá em Efésios que é da vontade de Deus que nossos dons e talentos sirvam a esse propósito maior de Deus, equipando-nos, a todos nós aqui, para o serviço do Reino de Deus, o serviço do Senhor. E aí ele vai dizer, olha, uns Deus deu, né? Uns pastores, profetas, apóstolos e assim por diante. E tem outras listas que Paulo usa, né? E Deus deu esse dom, Deus concedeu para edificar. E é isso, nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos, Deus deu esses patriarcas, Deus deu esses profetas, essas mulheres profetisas que ela também fala, essas mulheres piedosas, essas crianças, esses jovens, Deus os deu para ajudar o povo de Deus a seguir nessa caminhada. E aqui nós temos Abraão, o pai na fé, um exemplo de como Deus chama, de como Deus vai conduzindo ele, e depois ele passa isso aos seus filhos, e os seus filhos têm que passar adiante. E nesse processo, né, do crer, do confiar, do ter fé, nós temos envolvido aí conhecimento, convicção e confiança. Os ciclos de vida de Abraão, né, as etapas, as fases que ele passa, chamado, a peregrinação, esse momento dramático aqui, né, da aquedá, da entrega de Isaac, né? Então, experiências bastante marcantes que representam a nossa caminhada também como cristãos. Agora, coisas que às vezes vão sendo repetidas, mas não tem sentido, né? As pessoas não param para pensar qual é o sentido daquilo, qual é o significado daquilo. O pastor Waldir Berner também faz uma crítica, né, com relação a isso, ligado ao discipulado. Ele que também, junto com o seu irmão, né, fizeram parte dos navegadores. E como eles estudaram nos Estados Unidos, eles também tiveram experiência de conhecer de onde nasceu, né, esse despertamento, esse grande movimento. Então ele gosta de contar a história, né? Tem a da panela com peixe, mas essa que ele gostava era do gato, né? Então diz que tinha um templo budista, né, em um determinado local, e sempre um gato amarrado na entrada desse templo, desse salão, desse recinto, né? E chegou ali então um monge novo e perguntou, né, qual o motivo, né, desse gato estar aqui no início de uma das cerimônias que a gente tem. Ninguém sabia dizer. Então ele perguntando, de tanta insistência, alguém disse, olha, temos um monge muito velho, muito antigo, ele ainda vive, talvez ele saiba, vá perguntar para ele. E aí ele foi até aquele monge bem velhinho, perguntou, e ele disse, rapaz, eu não me lembro, eu não sei, eu também sempre vi aquele gato ali, né? Sempre vi um gato ali, né? E aí ele disse, mas eu sei que mais velho que eu ainda tem um outro, ele deve saber. Ele indicou o lugar e esse rapaz foi até lá. E conversando com aquele ancião, ele disse, olha, isso começou, eu me lembro, com um outro líder que nós tínhamos ali no nosso grupo, e ele cuidava de um gatinho. E como ele ia conduzir aquele ritual, ele não tinha com quem deixar o gatinho. Então ele amarrava o gatinho dele na entrada, ele realizava a cerimônia, e na saída ele pegava o gatinho dele e ia embora para casa. Mas eu sei que depois que ele morreu, não sei porquê, o pessoal continuou amarrando o gatinho lá. E aí virou uma tradição e todo mundo manteve o gatinho. Então veja, começou-se a reproduzir, né, um ato sem saber o significado. Né? E assim é a história da panela. Né? O peixe lá corta e coloca na panela, mas por que tem que cortar o peixe aqui? E a filha, não sei, minha mãe me ensinou assim. E aí pergunta, né, para a avó, e eu não sei, minha mãe me ensinou. Vai para a tataravó e fala, não, é porque minha panela é pequena, e o peixe não cabia, então eu cortava.
e as outras foram cortando, sendo que podiam comprar uma panela maior. Então, infelizmente, essa questão do discipulado, às vezes, vira um modismo. Você perdeu o propósito. Né? Ou se usa isso apenas para se encaixar dentro de alguns fins relacionados à instituição. Né? Mas quando nós vamos lendo a palavra de Deus, vamos caminhando com os exemplos vivos, reais, né? Do chamado de Deus, do crescimento na fé, rumo à maturidade, nós vamos descobrindo que é esse processo que Deus escolheu, né, para repartir com o seu povo a sua palavra, a sua vontade. Né? Então, no caso de Abraão, é muito importante para pensarmos, né, do quanto isso está lá no início da aliança em que Deus chamou o seu povo. Então, Abraão é um paradigma. Abraão é um exemplo, né, para nós pensarmos como Deus tem trabalhado ao longo da história. E ficarmos livres, né, de alguns preconceitos, de supostas cobranças, de supostos terceiras intenções com tudo isso, né? Mas vemos de fato que, olha, Deus realmente tem ao longo da história do seu povo trabalhado com esse aspecto, oração e discipulado. Essa caminhada, essa jornada. E que quando nós deixamos de entender, de compreender e de absorver essa linha de Deus agir, nós abrimos brecha para a nossa vida, para ensinos errados, para distorções, para cobranças de nós mesmos, né? Culpa, e nós não vamos aproveitando a plenitude daquilo que Deus quer nos oferecer, como vimos em Efésios, né? É da vontade de Deus que nós vivamos uma vida plena, uma vida cristã plena, abençoada, frutífera, né? Isso não quer dizer que a gente não vai deixar de ter defeitos, né? No entanto, haverá sim a consciência e a compreensão desse agir da palavra de Deus na nossa vida. Vamos considerar aqui alguns aspectos importantes desse momento na vida de Abraão e os paralelos aí com a nossa vida cristã. Né? Muito se discute, né, com relação à racionalidade e à espiritualidade dentro dos desafios que vão sendo enfrentados nesta vida, na nossa vida, no relacionamento com Deus. Quanto que a nossa razão acompanha isso? Né? Uma das críticas que se fazem com relação a essa ordem de Deus para Abraão. Então, tem filósofos, né, que vão dizer, olha, não tem como compreender racionalmente o que estava se passando ali, principalmente Kierkegaard, né, que trabalha nos seus livros o que ele chama de salto da fé, né, esse nível tão alto que Abraão chegou, a ponto de ir contra algo tão forte que é a paternidade, o amor do pai pelo filho, e levar, né, o seu filho ao risco, né, de ser sacrificado. Né? Mas Pascal, que também é uma pessoa muito respeitada, um matemático, um filósofo, né, ele diz esse relacionamento profundo, né, ele é feito no coração, não é uma coisa da mente. Então você vai dizer, eu quero não o Deus dos filósofos, dos teólogos, né, da racionalização, mas o Deus de Abraão. Essa coisa do coração, da confiança, do amor. E é esse ponto, né, que vai explicar os passos que Abraão toma em silêncio, não em fuga, não em justificações. Nós estamos a todo momento vendo justificações, abandono, desânimo com relação a uma vida de fé, com relação a uma vida de caminhada junto com o povo de Deus. Aconteceu com aquela moça, né? O grupo avançou e deixou ela sozinha. As orientações que a gente vê de alguns montanhistas experientes um guia na frente e um guia atrás, e jamais deixando ninguém para trás. Foi abandonado ali, sem suprimentos, sem cobertor, sem água. Nós aprendemos, né, com Abraão, que Deus não nos deixa sozinhos, e
que o Senhor de fato nos dá ao longo da nossa vida, né? Toda a nutrição, toda a orientação, toda a força, para que em momentos críticos da nossa jornada, nós saibamos a direção a seguir, e mesmo que a nossa razão não tenha subsídios para explicar, o nosso coração tem o amor de Deus. Nós temos essa fonte, essa luz, né, que vai nos guiando, vai nos conduzindo. Então, nós temos aqui, mesmo ali na época da Reforma, né, falando a respeito do amor de Deus insondável ao homem, nós temos um trabalho muito interessante, foi feito em 1550, com Teodoro de Beza, né, um teólogo protestante francês, que acompanhou Calvino e sucedeu Calvino, né, no pastorado da igreja em Genebra, e ele compôs uma peça de teatro sobre esse momento da Akedah, né, de Abraão levando Isaac para o altar. Então essa é uma das raras obras, né, de teatro, talvez a única, né, feita por um pastor reformado, no ano de 1550. Ele vai tratar do sofrimento, ele vai imaginar alguns diálogos de Abraão para mostrar-nos, né, a humanidade de Abraão naquele momento. Não uma pessoa, um fanático, uma pessoa sem sentimentos, um robô que obedece comandos. Não, mas alguém que sofre, alguém que tem marcas, alguém que tem um desafio pela frente, o que torna aquele momento muito belo é essa confiança e essa renúncia, né? E essa peça de Beza foi tão bem feita que alguns franceses da época, né, do ano de 1550, né, criticaram, dizendo assim: que pena que uma obra tão bonita veio de um protestante. Mas é um exemplo para nós, né, de Teodoro Beza, mostrando o que um cristão pode fazer de qualidade, né, quando o seu coração está voltado para o serviço do reino de Deus, usando os instrumentos que estão à nossa disposição. Infelizmente, ao longo do tempo, depois, houve muito preconceito com relação ao teatro, né, porque o que mais se tinha eram peças, né, sensuais, agressivas, violentas, assim por diante. Mas justamente porque o povo de Deus não ocupou o espaço, né, com o talento, com os dons que Deus tinha lhe conferido, né. Mas, por exemplo, algumas falas que Beza colocou, né, nessa peça de teatro na boca, né, de Abraão. Uma delas foi a seguinte: já passei por tantos perigos, atravessei tantas terras estrangeiras, sofri fome, sede, frio, eu vivi tanto tempo, e agora morrer tão tristemente. Ele coloca falas também, né, na boca de Isaac, né? Então o jovem Isaac dizendo ao pai: pai, eu te suplico de joelhos, pelo menos tenha piedade pela minha juventude. Anne Graham, né, comentando esse aspecto da peça de Teodoro Beza, né, ela diz assim: o sofrimento de Abraão, como um ser espiritual, né, se confunde com o sofrimento do ser humano chamado à fé e de sua família, que vive numa determinada comunidade e que imagina a sua rejeição por essa comunidade, a sua transformação em um patrono de extrema crueldade. Então ela diz que a peça de Beza mostra como Abraão, que era o patriarca, o responsável por um clã, seria visto como aquele que matou o seu próprio filho. Um peso enorme, né, sobre a sua condição, né? Então, nos versos 774 a 766 dessa peça, né, que está em francês, né, a fala de Abraão diz assim: que outro seja o assassino de meu filho. Ah, Senhor, esta mão deve dar este golpe tão desumano? E Isaac diz, né, mas o que eu fiz? O que eu fiz para morrer? Eu sou Isaac, meu pai, eu sou Isaac, o único filho de minha mãe. Eu sou Isaac que recebeu a vida de você, e você vai consentir que ela seja tirada de mim? E finalmente, né,
Isaac diz: mas se é para obedecer ao Senhor, aqui estou, meu pai. E de joelhos para sofrer tudo, de Deus e de você. Alguns comentando essa parte dizem: será que não é isso que nos diz Gênesis 31, 42, quando diz o terror de Isaac? Será que não é isso que esse texto de Gênesis 31, 42 se refere? Que Isaac sempre se lembraria do cutelo sobre ele, daquela mão do seu querido pai vindo ao encontro do seu coração, ou do seu pescoço, né? Então Beza diz: aqui está Isaac atado. Abraão diz: ai meu filho, antes da partida, que minha mão desfile este golpe desumano, permita-me beijar-te no rosto. E depois ele diz: sede testemunha, ó céus, que minha mão não está estendida para meu filho por ódio ou vingança, mas para prestar total obediência ao meu Senhor. E então ele diz: ai meu filho, perdoe-me por sua morte. Se existia qualquer confiança de Abraão em Deus, essa confiança foi acompanhada pelo seu sofrimento até o último momento. Então Beza quer mostrar um Abraão humano, não um homem, um fanático religioso, mas ele quer mostrar um Abraão humano para trazer o significado daquele grande momento, a renúncia e a confiança. E o que o nosso Deus diz? Assim como Abraão demonstrou confiança, Deus ia honrar a promessa. E o significado de tudo aquilo nós vamos encontrar em João 3,16. Versículo mais conhecido por nós, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. A pergunta de Isaac: onde está o cordeiro? E a resposta de Abraão: o Senhor proverá. E o que nós lemos aqui em Hebreus nos diz que, ainda sem todo subsídio teológico, sem uma elaboração doutrinária, filosófica mais profunda que viria nos séculos, aquele homem, aquele patriarca, aquele pioneiro da fé, numa época tão rústica, no princípio de tudo, diz-nos um texto aqui, ele considerou que Deus era poderoso para dentre os mortos ressuscitar. Ou seja, o discipulado que Deus tinha feito com Abraão o levou a confiar no caráter de Deus e no poder que não haveria impossíveis para Deus. A palavra do anjo para Maria, Lucas 1,37. Porque para Deus não há impossíveis. Aqui está a graça de Deus operando no coração de Abraão, dando a ele essa confiança, essa esperança. Então, esse é o processo do discipulado, levarmos a confiança plena em Deus, levarmos a maturidade. Como nós vimos em Efésios, para que nós não fiquemos como meninos, sendo levados de um lado para o outro, pela astúcia dos discursos dos falsos profetas, dos falsos pastores, dos grandes movimentos, né? Mas nós chegamos firmes na mesma trilha dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos, dos homens e mulheres piedosos. Então, resgatar essa visão do discipulado é resgatar o itinerário da verdadeira jornada cristã, da vida de fé, convicção, confiança, que são os aspectos da fé. O conteúdo da fé é expresso dessa maneira. Aqui, então, existem escritores, mesmo judeus, dizendo que antes da fundação do mundo, o Cordeiro já estava lá no Monte Moriá, esperando Abraão subir com Isaac. Na verdade, nosso entendimento do Novo Testamento é que o Cordeiro é Cristo. E que sim, nos decretos de Deus, o Senhor já havia planejado que Jesus tomasse o nosso lugar na cruz. E toda a liturgia do Antigo Testamento, do tabernáculo, desde a primeira cortina que levava o povo a levar o cordeiro para o altar como sacerdote, até a pia
da purificação, e é a segunda cortina no lugar santo, com o menorá, a mesa com pão, os pães, né, que representa Israel, o altar do incenso, defronte da terceira cortina, com a arca da aliança. Qual o significado de tudo aquilo? Quando tudo aquilo se cumpre? Se cumpre exclusivamente em Jesus. É uma forma de Deus discipular o povo, uma forma de Deus orientar o povo para o cumprimento pleno que viria com o Senhor Jesus Cristo. Então, todo aquele drama, toda aquela situação difícil, desafiadora de um pai olhar para o seu filho e é da vontade de Deus que eu o sacrifique. Toda essa angústia, toda essa crise de fé, né, ela só ganha significado, não é um ato de fanatismo, não é algo que infelizmente depois talvez tenha sido praticado, né, mesmo dentro do povo de Deus, de promessas. Olha, vou sacrificar o meu filho. Manassés fez isso com seus filhos no culto pagão. Então, desvios, interpretações completamente erradas. Deus não queria a morte de Isaac. Deus queria que Abraão entendesse. Até o próprio Jesus vai dizer mais à frente, né? Abraão viu o meu dia e alegrou-se. Então há um significado mais profundo e mais pleno, e que tudo isso ganha significado justamente em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é nesse aspecto que Deus ordena e Abraão, pela graça de Deus, obedece. Isso resgata um princípio muito importante do discipulado bíblico cristão. Nós buscamos na palavra de Deus o que Ele nos ordena. O que Deus ordena sobre o meu casamento, o que Deus ordena sobre as minhas finanças, o que Deus ordena sobre meus relacionamentos. Todas as áreas da minha vida existe um comando de Deus, existe uma vontade revelada de Deus. E o discipulado verdadeiro é justamente, como nos deu o exemplo Abraão, em submissão, humilde, cumprir. Jesus diz: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então, não é por obras. As obras são uma resposta a um coração redimido, transformado, perdoado. Então, o quanto nós avançamos nessa nossa caminhada, na nossa vida cristã? Muitos, infelizmente, hoje estão terceirizando a sua vida com Deus para os líderes das igrejas populares, dos autores, né, das celebridades gospel e assim por diante. Então não estão tendo a responsabilidade pela sua própria vida. Estão seguindo uma trilha com um grupo de pessoas sob guias que não estão dentro dos parâmetros da palavra de Deus e estão correndo risco de vida, como a dessa moça lá na Indonésia. Em algum momento, quando não preencherem mais os interesses de determinada instituição, vão ser abandonados. E se não correspondem, né, mas simplesmente são deixados para trás. Mas com Abraão nós aprendemos que a nossa caminhada, a nossa jornada de fé com Deus, né, enfrenta situações desafiadoras. No entanto, nos são dadas todas as condições para chegarmos onde Deus tem planejado. É isso que a carta aos Efésios nos ensina. Se você não leu a carta aos Efésios, se você não parou para refletir ali sobre o propósito da sua vida, dentro desse grande plano de Deus, você precisa fazer isso. Senão perde o sentido de nós estarmos aqui. Não há propósito de nós estarmos juntos, orando, louvando o Senhor, ouvindo a palavra de Deus, porque isso está desconectado do alvo, né, do telos, da finalidade que Deus tem para a nossa vida, do qual todas essas coisas são meios. São meios, porque Deus quer chegar àquele propósito, àquele plano. E Abraão também foi, por Deus, né, chamado para uma parte desse plano, de maneira que tudo aquilo que estava acontecendo ali eram sombras da grande cruz do Calvário, do Gólgota, onde o Senhor Jesus, né,
tomou o seu lugar. Observe que quando Deus fala, né, olhando com detalhes no livro de Gênesis sobre o chamado a levar Isaac ao altar, né, o Senhor diz assim: o teu filho a quem amas. A quem amas. Isso é muito dolorido, né? Deus sabia o tamanho do trauma que viria sobre Abraão se o seu filho fosse morto pelas suas mãos. Quem aqui é pai? Quem aqui é mãe? Pensa sobre isso. O filho que você ama, né? A filha que você ama, e ser você o executor. Como é o nome daquelas pessoas, né, que enforcavam ou ativavam ali a guilhotina? Esqueci o nome específico, né? Carrasco. É muito forte isso, né? Então o Senhor diz: a quem amas. Mas diante da pergunta dos servos, né, diante do momento em que Abraão diz: olha, vocês fiquem aqui. Então Abraão diz que: olha, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos para vós. Como é que ele tinha essa esperança? Se a ordem era: sacrifica o teu filho, o sacrifício era a morte, e depois ser consumido pelas chamas. A graça, é isso que Pascal diz, não é a mente, não é a razão. O iluminismo, que tanto elogiou, né, louvou a razão humana, fracassou. Depois nós tivemos duas grandes guerras, né, com nações cultas, eruditas, que agiram com a maior das crueldades, talvez comparado até pior do que os babilônicos e que os violentos assírios, né? E eram muito mais educados. Não é a razão, é o coração. Então, a graça de Deus acima da lógica humana, né? É Deus trabalhando no seu coração. Quando a tragédia surpreende, como um dia deve ocorrer, irei eu buscar refúgio na lógica humana ou abrir-me-ei para a infinita luz desconcertante de Deus? Um escritor antigo, né, comentando esse momento dramático da vida de Abraão. E dessa maneira, o exemplo, uma outra consideração com relação ao discipulado verdadeiro, bíblico, né? Abraão e Isaac assumiram pessoalmente a responsabilidade pelo ato de adoração. Hoje nós temos muitos crentes caronas, né? Eles vivem à custa da espiritualidade, do sucesso desses coaches, né? Desses cases de sucesso. E aqui nós vemos Abraão e Isaac arrumando a lenha, o fogo, o jumentinho, e os servos o acompanhavam, mas depois do tempo diz: agora vocês ficam aqui, isso é um negócio entre nós e Deus. Então esse é um aspecto que o discipulado resgata na nossa vida. Nós não ficamos, como vimos lá em Efésios, né, nós não ficamos infantis a vida toda, dependendo de outros para tudo. Não, Deus vai nos dando a graça de amadurecer, nós vamos nos tornando pessoas mais próximas de Deus, mais entendidas da palavra, mais confiantes na promessa. Nós desenvolvemos uma vida de oração com qualidade, nós desenvolvemos uma vida de nutrição da palavra de Deus. Sofremos, enfrentamos dificuldades, precisamos uns dos outros. Nós não vamos ficar fazendo esse rodízio de igrejas, essas situações que nós vivemos no nosso país, que é muito complicado. Não leva à maturidade, não leva ao crescimento, não leva a uma compreensão profunda, né, de Cristo nas Escrituras. E nós precisamos então aprender esse aspecto também de Abraão e Isaac. Ele entregou o filho e recebeu nações, milhares de filhos e filhas espirituais. Aquele ato ali, movido pela graça de Deus, em que Paulo e Tiago vão olhar os dois lados da moeda, o da fé e da obediência, que alguns acham que são contrários, né? São paradoxos. Não são. Paulo e Tiago estão falando apenas de destaque, de ênfase, mas é
A graça operando a fé e a fé respondendo em obediência. Porque confia, né? Então naquele momento o Senhor diz, porque você entregou o seu filho, eu vou fazer de você pai de nações. E a gente vai para o livro do Apocalipse e João vê multidões, diz assim, multidões de todas as línguas, povos e raças, incontáveis, não tinha como contar. É ali que Jesus se referiu, né? Muitos virão do Oriente, do Ocidente, se sentarão na mesa. Paulo vai dizer, esses são os verdadeiros filhos de Abraão, os filhos na fé. Então a divina providência do nosso Deus, ela nos conduz nessa caminhada. Nós chamamos, tem um texto cristão que diz assim, né? A criação tem sua bondade e sua perfeição próprias, mas não saiu completamente acabada das mãos do Criador. Ela é criada em estado de caminhada, para uma perfeição última a ser ainda atingida, para a qual Deus a destinou. Chamamos de divina providência as disposições pelas quais Deus conduz sua criação para esta perfeição. Vocês entenderam isso aqui que nós vimos em Efésios, né? As coisas ainda não estão prontas, elas até estão quebradas, mas Deus vai encaminhar tudo com a sua providência para chegar à perfeição, o telos, né? Então, lá em Efésios nós vimos uma palavrinha que cria uma confusão imensa para muita gente, né? Predestinado, que ele nos chamou, Ele nos escolheu e nos predestinou. É interessante que o pastor Eugene Peterson, um estudioso do grego, do Novo Testamento e do hebraico, no Antigo Testamento, né? Ele estava com a esposa vindo de uma viagem que fizeram para Israel e o avião na volta fazia uma escala em Roma, para Roma, né? Mas antes tinha que ir num aeroporto em Atenas. Aí quando ele estava lá em Atenas, aguardando esse voo de transição, ele olhou assim e estava escrito, né? Destino Roma. E a palavra que ele leu lá é exatamente a palavra grega de Efésios, que nós traduzimos ali como predestinado. Deus nos predestinou. Então eles dizem, que interessante, né? Então eu estou predestinado a pegar o avião que vai para Roma. Ele disse que ficou ali encantado com aquilo, né? Que já tinha estudado, até subido, mas ele disse, mas agora eu vi aquela palavra num ambiente secular, não tinha nada a ver com a igreja. E eu pude entender, Deus está me conduzindo, eu posso curtir o voo, sabendo que chegará ao plano, ao propósito de Deus. O avião vai até em Roma, ele foi direcionado para isso. O piloto tem um plano de voo, a aeronave tem combustível suficiente para isso, a segurança, há todo um cuidado, meios estão colocados para que este avião chegue lá. Que alegria, meus irmãos, saber que Deus não abandonou Abraão nesse momento de prova. Deus veio desde o chamado de Ur, né? Sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que te mostrarei. E sem discernir completamente tudo o que ia acontecer ali, mas a graça que Deus operou nele, a confiança, a fé, e ao longo do tempo isso foi sendo construído. E agora ele chegou, né, nesse momento tão abençoado na sua vida, para representar aquilo que o próprio Deus faria na cruz, né, entregando-nos o seu Filho, o Senhor Jesus. Então, nós somos chamados a pensar profundamente sobre isso, né? Um mestre judeu muito respeitado, Maimônides, que viveu entre 1135 a 1204, ele lista algumas provas que Abraão passou nessa sua jornada, nesse seu discipulado da fé. Ele disse: 1. Teve de peregrinar como estrangeiro desde a sua chamada. 2. Enfrentou a fome em Canaã, e depois da promessa de que Deus lhe faria uma grande nação. 3. A violação de direitos humanos elementares quando os egípcios levaram Sara para Faraó. 4. A luta contra 4 reis conquistadores. 5. A tomada de Agar como esposa e depois perder a esperança de ter um filho com Sara, ou lidar com essa esperança, a expectativa de Sara. 6. A circuncisão em idade avançada por ordem divina.
7, a atrocidade perpetrada por Abimeleque, né, que prendeu Sara. 8, a despedida de Agar. 9, a separação de Ismael. E aí finalmente ele diz 10, né, o sacrifício de Isaac. Então quantas coisas, quantas situações foram vivenciadas, né, por esse homem na formação do seu caráter, na formação da sua fé. As coisas não foram facilitadas. No entanto, Deus sempre foi presente. Então, nós hoje podemos ter a mesma confiança e buscar fazer uso dos meios disponíveis que Deus colocou para o nosso crescimento. Infelizmente, nós vemos muitos que se dizem cristãos negligenciando esses meios que Deus vem usando desde o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Meios importantíssimos que não podem ser negligenciados, para o crescimento da nossa fé, para maior intimidade com Deus, para a compreensão do serviço na comunidade da fé e, portanto, o aproveitamento do nosso tempo, da nossa peregrinação aqui na terra. Então, lá em Gênesis 22, 13, o anjo disse para Abraão: levanta os olhos e vê o cordeiro. E ele, levantando os olhos, ele viu ali o cordeiro e desatou Isaac e o colocou o cordeiro que o Senhor Deus providenciou. Um músico, né, que Doi Moe canta a música God Will Make a Way, Deus dará um jeito, uma música muito bonita. Ele diz assim: Deus porá um caminho onde parece não haver jeito. Ele trabalha de maneira que não vemos. Ele dará um jeito. Ele me guiará e me segurará firme ao seu lado, com amor e força para cada dia. Ele dará um jeito. Ele dará um jeito. É uma bela música que celebra justamente a confiança que Deus escolheu o destino, que Ele predestinou e conduziu, né? Ele escolheu esse telos, essa finalidade, esse fim, e Ele escolheu os meios para isso. E Ele nos está dizendo quais são os meios escolhidos para que a nossa vida cristã, nossa vida de fé seja abençoada, seja frutífera, não seja estéril, e nós não fiquemos remoendo mágoas, né? Remoendo justificações, mas pelo contrário, como Deus despertou, né, o pastor Wade Pope, o Dow Thompson, fundador dos navegadores, trouxe aos corações desses homens e outros homens e outras mulheres, né, a alegria de entesourar a palavra de Deus no coração, pela memorização, pela leitura constante, pela oração e pelo compartilhar do testemunho. Deus nos dê a graça e nós seguimos também por esse caminho. É um caminho que não traz muitas vezes, né, ninguém é celebridade, né, mas traz a alegria de um a um nós descobrimos, né, redescobrimos essa alegria de ver o Espírito Santo compartilhando da sua palavra, da sua bênção, da sua alegria com outras vidas. Então, nós sabemos que para o surgimento de uma vida, né, há necessidade ali de um casal, né? E Paulo usa esse exemplo, né, do marido, da mulher, usa o exemplo dessa união, usa o exemplo de eles trazerem uma nova vida, usa o exemplo da semente, de que quando o Senhor diz, quando é lançada a semente, quem plantou vai dormir e não sabe o que está acontecendo ali dentro da terra, mas Deus dá o crescimento. Paulo diz isso: um planta, um rega, outro vai fazer a colheita, mas quem dá o crescimento é Deus. E Dow Thompson vai dizer sobre isso, né? Nós temos a alegria de dar o nosso testemunho, de servir, de compartilhar o Evangelho, a palavra de Deus, livres do peso de achar que somos nós que geramos a conversão, somos nós que geramos o novo nascimento. Não, é o Espírito Santo. Nós apenas contamos a nossa história, nós apenas repartimos, nós apenas lançamos a semente,
e poderemos ver o milagre acontecer. Mas nós precisamos que Deus nos desate, Deus abra a nossa boca, Deus de novo inspire o nosso coração e nós venhamos a experimentar essa nossa jornada, essa nossa caminhada. Então, Isaac já tinha uma idade, uma certa compreensão, e isso certamente marcou a sua vida, né? No entanto, Abraão tinha mais maturidade, Abraão tinha mais vivência com Deus. Que Deus nos dê a graça, meus irmãos, de, à medida que nós vamos caminhando na nossa vida, né, nós tenhamos cada vez mais intimidade com o Senhor, mais amor e prazer na palavra de Deus, e de fato esse desejo espiritual de buscar tempo com Deus, tempo com o seu povo, né? Porque nós estamos vendo sinais e nós não podemos mais perder tempo com aquilo que não é parte do plano de Deus. É um tempo perdido, são recursos perdidos, e a graça que Deus tem colocado à disposição do seu povo, né, é justamente para a salvação de vidas, para o ensino, para o discipulado, para acompanhar, para conduzir pessoas a uma vida espiritual mais madura. Existem, infelizmente, muitas comunidades que se apresentam como igrejas cristãs, mas elas não são sérias. Elas não estão fundamentadas na palavra. Elas estão distorcendo as Escrituras e elas vão continuar distorcendo. São os sinais dos tempos que o Senhor havia dito que ia ser assim. Haverá cada vez mais apostasia, e apostasia não de fora, mas de dentro. E uma reação a tudo isso, um contraponto a tudo isso, que nós vimos lá em Efésios, né, é o equilíbrio. Deus, diante das situações, das nossas fraquezas, né, pelo ensino da sua palavra, Ele coloca as coisas no devido equilíbrio, no devido ponto. Esse é o agir, esse é o trabalho de Deus. O que nós descobrimos no livro de Efésios, e descobrimos também na vida de Abraão, no livro de Gênesis, e na carta aqui aos Hebreus, em todos os cenários, né, que nós já vimos em outra ocasião detalhadamente, essas vidas citadas pela fé. O que há de comum? Quem toma a iniciativa é Deus, quem conduz o processo é Deus, e quem leva a conclusão é Deus. Paulo mostra isso claramente lá em Efésios. Deus, antes da fundação do mundo, antes de tudo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tomou a iniciativa de escolher, de chamar, de conceder, de conduzir. É isso que Hebreus está dizendo. Hebreus está colocando não a racionalidade, não a competência humana, não a performance, mas a fé. E a fé que tem um objeto. Não é o tamanho da fé, aquele que demonstra a fé, mas em quem a fé está ligada, alimentada, né? Deus, que toma a iniciativa. A explicação, portanto, né, de que Kierkegaard diz, olha, a fé é um salto no escuro. Foi isso que Abraão fez? Ele fez uma aposta. Deus pode ou não pode salvar a vida do meu filho? Deus pode ou não pode cumprir a promessa que ele até mudou o meu nome, Abraão, pai de nações, e a promessa é desse meu filho. Então é um salto no escuro? A fé é isso, um salto no escuro? Como diz Kierkegaard? Não é. É um salto com base no amor, na palavra, na fidelidade de Deus. É isso que Jesus nos diz. Ele vem, crê em mim, vem e segue. E Ele mesmo se propõe a ser o nosso guia, não nos abandonar, não nos deixar em perigo, não nos deixar em situações que nós não sabemos como lidar, mas pelo contrário, a direcionamento do Senhor para conosco é pleno. Por isso o Espírito Santo está com a igreja, o Espírito do Senhor está conosco. Domingo que vem nós vamos ter a ceia do Senhor. Eu convido os irmãos professos, né, a estarem conosco, a sermos nutridos por esse meio de graça também, a não desprezarmos a mesa do Senhor, mas atendermos ao chamado do Senhor, o Senhor que coloca, dispõe a mesa, né, e nos chama para participarmos do seu plano.
Ele está dizendo: eu estou alimentando vocês, eu estou conduzindo vocês, eu estou providenciando o que for preciso. Venham em memória de mim. Qual que é o grande problema hoje e que a palavra de Deus luta contra esse grande inimigo? O esquecimento. Nós estamos esquecendo a simplicidade da palavra de Deus. Nós estamos esquecendo a lição aprendida por Abraão de confiar na providência do Senhor. E por isso ele diz: façam isso em memória de mim. Não se esqueçam do que eu fiz. Não se esqueçam de tudo aquilo que antecedeu a minha chegada, os preparativos de Deus para a minha vida. Não se esqueçam daquilo que eu disse a vocês para ser o centro da sua vida. E que é a roda, né, dos navegadores busca dar ênfase. Né? Então que Deus, meus irmãos e irmãs, na sua graça e misericórdia, nos ajudem a meditar e a pensar sobre essa trilha, que é a trilha da verdadeira vida espiritual, o discipulado com base na palavra e na oração e nos meios de graça, a nossa caminhada juntos em professar a nossa fé e compartilhar essa fé. É da vontade do Senhor que nós resgatemos essas colunas, esses fundamentos na nossa vida. Nós tenhamos a alegria de poder pessoalmente, na nossa história pessoal de vida, ter a alegria de repartir o que Deus tem colocado na nossa vida. Que Deus, na sua graça e misericórdia, desenvolva no seu coração esta confiança